Bom dia, guerreiros, bom dia, internautas, bom dia a todos aí que vão assistir esse vídeo. Vamos orar? Vamos? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Estou aqui agora para o segundo capítulo de Gênesis, Pai. Dessa batalha que eu peço que o Senhor me ajude. Pai, que possa ficar de forma as pessoas ouvirem a tua voz e não a minha, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Tudo para a tua honra e tudo para a tua glória. Coloco no teu altar os guerreiros, coloco no teu altar todos aqueles que estão nesse momento se sentindo com dificuldade de entender a Bíblia. E que o Senhor mesmo nos ensine, nos dê entendimento da tua palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos o primeiro capítulo e ali fica entendido que Deus criou os céus, né? Obviamente, ele criou todas as galáxias e preencheu o céu também, com querubins, com anjos, com arcanjos. Assim como ele preencheu a terra, ele preencheu o céu. Isso fica subentendido. Agora, nós vamos entrar no capítulo 2. Então, Deus criou todas as coisas e é interessante que Moisés agora vai reforçar como é que Deus deu origem à humanidade. Porque lá ele já tinha falado que tinha criado o homem e a mulher. E agora ele vai entrar com um pouco mais de detalhe nisso, né? Vamos ler? Capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Moisés foi criado com os melhores professores egípcios, que tinham uma cultura muito avançada, e se ele fosse colocar num livro tudo detalhado, não caberia livro suficiente na Terra para conter todas as informações da criação. Então é isso que talvez cause muita confusão e as pessoas fiquem muito confusas e tenham dificuldade de crer. Mas você precisa sentir Deus tocar no teu coração, né? Muitos saíram em busca de outras fontes de informação, que outros também tinham dúvida. Assim como hoje existe toda essa controvérsia, lá naquela época também existia. Exatamente a mesma coisa. Vamos continuar? Moisés agora vai entrar na origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cux, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado do leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou:
Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente vê várias coisas aqui. Havia uma verdade, a verdade estava ali, era a verdade de Deus. Deus criou o homem e é tão inteligente esse capítulo que existe um estudo dizendo que a anestesia ela foi inspirada por esse capítulo. Quando um cientista, lendo a Bíblia, ele viu que Deus fez adormecer o homem, aplicou uma anestesia no homem, e então pôde fazer a cirurgia. Na época, muitas pessoas morriam, e ele aplicou cloroforme no nariz da pessoa, que já tinha sido descoberto, e a pessoa desmaiava, e o médico, então, daquela época, fazia a cirurgia. Haviam muitas mortes, como hoje em dia também há muita morte, com essas anestesias que são aplicadas, da parada cardíaca, essas coisas. Mas aqui é riquíssimo. Então a gente vê que o homem criou o céu e populou o céu também. Hoje em dia se descobre várias galáxias, tudo criado por Deus. E como nós sabemos que existe também uma hierarquia no céu, ele deve ter criado também seres extraterrestres, e criou, são esses que ficam lá no céu, os anjos que ficam no céu, e tem o anjo caído que quis ser como Deus. É muito rico, e só Deus para explicar para a gente o que Moisés foi inspirado a colocar aqui. Né? Porque ele está dando uma explicação quase que passo a passo de como é que tudo foi feito, né? Muitas pessoas preferem acreditar de outra forma, cada um crê naquilo que quer. Para mim, a Bíblia não tem erro, é um grande sistema de informação que ele vai se encaixando. Você lá em Apocalipse vai ver que Deus escreve que haverá um novo céu e uma nova terra. Então, tudo isso que ele criou vai deixar de existir. Você vai ver que lá nem haverá sol para iluminar, porque a própria glória de Deus vai iluminar. Nem haverá lua. Eu não sei como é que vai ser isso, mas isso tudo já está disponível para o nosso acesso. E a própria Bíblia diz que tudo aquilo que está revelado é para nós utilizarmos e nossos filhos. Por que nós não fazemos? Os grandes empresários tiveram muita inspiração de Deus aqui na Bíblia para poder tocar seus negócios. E Moisés, naquela época, era extremamente instruído e haviam muitos livros e ele tinha acesso a esses livros das civilizações passadas, porque ele vai falar de Abraão, vai falar de Terá, vai falar de Adão, vai falar de Caim, vai falar de Abel, que há muitos anos atrás já havia existido e deixado de existir. Naquela época havia outros reinos, porque a partir daqui, da criação, os povos se espalharam. A Torre de Babel, então, espalhou os povos para vários lugares diferentes. Agora, o tempo é que nos impacta. Por quê? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Como tem alguns escritos que afirmam que alguns reis viveram 25 mil anos.
É assim. Então, só Deus e você pedindo orientação a Ele, para Ele explicar para você e você conseguir compreender o grande amor, a presciência, a onipotência, todo o poder, todo o conhecimento que emana de Deus. E Ele também é onipresente. Às vezes a gente vai, será que Deus está lá no inferno? Também Ele está lá no inferno, olhando lá o que o diabo está fazendo. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Quando você está bebendo, está pecando, está junto com a sua esposa, em qualquer lugar que você estiver, Ele está em todas as coisas, até principalmente porque Ele está dentro de você. Você que crê, que foi selado, e que não crê também, Ele está vendo. Então, que o Senhor explique a cada um de nós a Bíblia. Então, amanhã nós vamos ler o capítulo 3. Um beijo. Que o Senhor nos abençoe e fica com Deus.